Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. Levíticos, capítulo 4. O sacrifício pelos pecados do grande sacerdote. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao israelita o que deveria fazer a pessoa que sem querer quebrasse uma das leis do Senhor e fizesse o que é proibido. Se o grande sacerdote cometer um pecado, tornando assim o povo culpado, ele, para tirar o pecado, oferecerá a Deus, o Senhor, um touro novo sem defeito. Ele levará o animal até a entrada da tenda sagrada, porá a mão na cabeça do animal e o matará ali na presença do Senhor. Em seguida, apagará uma parte do sangue do animal e levará para dentro da tenda. E ali ele molhará um dedo no sangue e na presença do Senhor borrifará o sangue 7 vezes em frente da cortina no lugar santo. Depois, ainda na presença do Senhor, ele porá um pouco do sangue nas portas do altar que está dentro da tenda, onde o incenso sagrado é queimado. O resto do sangue ele derramará na base do altar, onde os sacrifícios são queimados, em frente da tenda. O sacerdote tirará toda a gordura do animal, isto é, a gordura dos miúdos, o dos rins, a gordura que os cobre e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins, do mesmo jeito que se tira tudo isso do touro, sacrificando com uma oferta de paz. E o sacerdote queimará tudo no altar de ofertas queimadas, mas ele pegará o couro do animal, a carne, toda a cabeça, as pernas, os miúdos e também o intestino. E os levará para fora do acampamento, até um lugar puro, onde são jogadas cinza, e ali queimará o animal todo em cima da lenha. O sacrifício pelos pecados do povo. Pode acontecer que o povo todo, sem querer, quebre uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido. Nesse caso, se forem culpados sem saber que pecaram, logo que reconhecerem que pecaram, levarão um touro novo para oferecer em sacrifício, a fim de tirar o pecado, e apresentarão em frente da tenda sagrada. Ali na presença do Senhor, os líderes porão a mão na cabeça do animal e o matarão. Depois o grande sacerdote levará uma parte do sangue do animal para dentro da tenda. Ele molhará o dedo no sangue e na presença do Senhor borrifará o sangue 7 vezes em frente da cortina, no lugar santo. Depois, ainda na presença do Senhor, ele porá um pouco de sangue nas pontas do altar, que está dentro da tenda. O resto do sangue ele derramará na base do altar, onde os sacrifícios são queimados, em frente da tenda. Em seguida, ele tirará toda a gordura do animal e queimará essa gordura no altar. E fará com esse animal o mesmo que fez com aquele que ofereceu para tirar o seu próprio pecado. O sacerdote oferecerá em sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e o povo será perdoado. Por fim, como fez com o outro touro novo, o sacerdote levará esse touro novo para fora do acampamento e o queimará. Essa é a oferta para tirar o pecado do povo. O sacrifício pelo pecado de uma autoridade. Se um homem que ocupa uma posição de autoridade quebrar sem querer uma das leis de Deus e for culpado de fazer aquilo que o Senhor nosso Deus mandou que não se fizesse, logo for avisado do pecado que cometeu, ele trará como sua oferta a Deus um bode sem defeito. O homem porá a mão na cabeça do animal e na presença do Senhor o matará no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados. Esta é a oferta para tirar seu pecado. Então o sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Como no caso da oferta de paz, toda a gordura do bode será queimada no altar. Assim o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e o homem será perdoado. Se uma pessoa do povo, sem querer quebrar uma das leis de Deus, e for culpado de fazer aquilo que o Senhor proibiu, logo que for avisada que cometeu o pecado, trará como sua oferta a Deus uma cabra sem defeito, para tirar o pecado que cometeu.
A pessoa porá a mão na cabeça do animal e o matará no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados em sacrifício. O sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e o porá na ponta do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Depois ele tirará toda a gordura do animal e queimará essa gordura no altar, como costuma fazer com oferta de paz. O cheiro desta oferta é agradável a Deus, o Senhor. Assim o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados e a pessoa será perdoada. Se uma pessoa trouxer uma ovelha como oferta para tirar seus pecados, o animal deverá ser sem defeito. Essa pessoa porá a mão na cabeça da ovelha e no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados, ele matará a ovelha como sacrifício para tirar seu pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da ovelha e o porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar, como costuma fazer com oferta de paz. O sacerdote tirará toda a gordura da ovelha, queimará essa gordura no altar, em cima das ofertas que foram queimadas em sacrifício a Deus, o Senhor. Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecado e a pessoa será perdoada. Levíticos, capítulo 5. Casos em que é preciso oferecer sacrifício. Os casos em que é preciso oferecer sacrifício são os seguintes: se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu e o que ouviu falar, então será culpado e merecerá castigo. Se alguém por descuido tocar em qualquer coisa impura, como por exemplo o corpo morto de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa ficará impura também e será culpada. Se alguém por descuido tocar numa coisa impura que venha de uma pessoa, seja o que for, ele ficará impuro, e logo que perceber o que fez, ficará sendo culpado. Se alguém, sem pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja boa ou má, um desses juramentos que a gente faz sem pensar, então será culpado logo que compreender o que fez. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar o seu pecado e trazer a Deus, o Senhor, um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Se alguém não tiver recursos para comprar uma ovelha ou uma cabra, então apresentará a Deus, o Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como oferta para tirar a culpa do pecado que cometeu. Uma das aves será sacrifício para tirar pecados, e a outra será uma oferta a ser completamente queimada. A pessoa entregará as 2 aves ao sacerdote, e este oferecerá primeiro a ave, que é o sacrifício para tirar pecados. O sacerdote quebrará o pescoço dela sem tirar a cabeça e borrifará o lado do altar com uma parte do sangue. Depois deixará o sangue da ave escorrer na base do altar. Esta é a oferta para tirar pecados. Em seguida, o sacerdote oferecerá outra ave com uma oferta que será completamente queimada conforme a lei manda. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão de pecado, e a pessoa será perdoada. Se alguém não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo da melhor farinha como sua oferta para tirar pecados. Não deverá misturar o azeite ou incenso com a farinha, pois é uma oferta para tirar pecados. O sacerdote receberá dessa pessoa a farinha, pegará um punhado e o queimará no altar, em cima das ofertas de alimento apresentadas a Deus, o Senhor. Isso lembra que a oferta toda é dada a Deus, é um sacrifício para tirar pecados. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu, e ela será perdoada. E como no caso das ofertas de cereais, o resto de farinha será do sacerdote. Sacrifício para tirar a culpa de pecados. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens: se alguém sem querer cometer o pecado de não entregar as ofertas sagradas que pertencem a Deus, o Senhor, então
Para pagar a dívida, a pessoa precisa trazer um carneiro sem defeito para oferecer ao Senhor. O preço do animal será calculado de acordo com a tabela de preço usada no santuário. O animal é um sacrifício para tirar a culpa da pessoa. Além disso, a pessoa precisa entregar ao sacerdote a oferta sagrada, que deixou de pagar mais 1/5. O sacerdote pegará o carneiro que é dado para tirar a culpa e oferecerá como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Assim, ele será perdoado. Se alguém sem querer pecar e desobedecer a qualquer uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido, ele será considerado culpado e deverá ser castigado. E para tirar a sua culpa, ele levará um carneiro sem defeito ao sacerdote. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. Ela é culpada de ter pecado contra o Senhor, e essa oferta é para tirar a sua culpa.